Nós vamos continuar nessa manhã ministrando sobre o que temos ministrado. Na última semana falando sobre os propósitos de Deus para o casamento. E à guisa de introdução, nós vamos repetir rapidamente o que foi dito até agora. Nós vimos que o casamento foi instituído por Deus. Nós vimos isso em Gênesis 2, 18 a 24. Depois nós vemos quais são os propósitos de Deus para o casamento. Primeiro, a procriação, Gênesis 1, 27 e 28. Em segundo lugar, amor, companheirismo e cumplicidade, Gênesis 2, 18, Gênesis 2, 24. E vimos também que para haver amor, companheirismo e cumplicidade é preciso haver unidade. Vimos isso em Eclesiastes e em Amós. Depois vimos que para haver amor, companheirismo e cumplicidade é preciso haver fidelidade. Vimos isso em Malaquias 2, 13 e 14. Perguntamos mais uma vez, quais são os propósitos de Deus para o casamento? Em terceiro lugar, preparar a geração seguinte para ser piedosa e consagrada ao Senhor. Esse texto nós vamos ler novamente, Malaquias 2,15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Para tanto, nós vimos que o casamento misto foi proibido, vimos isso em vários textos. E, para tanto, vamos ver hoje que o casamento deve ter a aprovação e a bênção dos pais. O casamento deve ter a aprovação e a bênção dos pais. Abraão não quis que Isaac se casasse com uma mulher de Canaã. Esse é um dos exemplos bem claros em que Isaac, embora fosse um homem de 40 anos, o pai estava preocupado em casá-lo com uma esposa que fosse realmente atender aos propósitos de Deus para aquilo que Deus havia prometido a ele, para que ele fosse uma bênção e para que nele fossem abençoadas todas as famílias da terra. E ele sabia que isso não poderia acontecer se o seu filho viesse a se casar com uma pessoa que não fosse afinada com este propósito e pudesse realmente vir a se constituir uma bênção para que esse propósito pudesse ser alcançado. Então, lá pelas tantas, e Isaac tinha essa idade, 40 anos, então vamos ver o que o texto diz em Gênesis 24, 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo. O outro slide diz assim: mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O outro slide diz assim: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho.
Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Abraão a ele tinha sido ordenado que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra a qual Deus haveria de mostrar qual era. Ele saiu, deixou tudo para trás, foi para essa terra, estava nessa terra. Depois de muitos anos, ele vem a ter Isaac, que é o filho da promessa. Isaac cresce, se torna adulto, está agora com 40 anos e ele vê a necessidade de Isaac se casar para que ele pudesse perpetuar a descendência que Deus havia prometido dar a Abraão. E ele não quer que Isaac volte às suas raízes, porque Deus o tirou de lá, mas quer que o servo vá à terra de onde ele saiu e encontre lá uma mulher que esteja em condições de ajudar não é bem a palavra, para que pudesse Deus cumprir o propósito dele, o que não seria possível com uma mulher cananeia. Por quê? Porque as mulheres cananeias, como todos os cananeus, os que viviam na terra antes de Abraão chegar ali, e durante o tempo que Abraão esteve ali, eles permaneceram na terra ainda, e fizeram isso por muitos anos ainda. Eles continuaram na terra. Exatamente 700 anos depois de Abraão é que os cananeus foram expulsos e extirpados da terra, mas até então eles conviveram com Abraão e a sua descendência ali. Muito bem, os cananeus eram idólatras e foram se pervertendo, se promiscuindo, não somente na área da idolatria, como também na área de promiscuidade sexual. Era um povo totalmente alheio aos princípios de Deus, viviam com todas as práticas pagãs e que não consultavam os interesses de Deus. Deus sabia Abraão sabia que não devia casar seu filho com nenhuma mulher daquela terra. Então, ele manda que o seu servo vá lá e busque uma esposa para ele. Isso mostra a importância da bênção e da aprovação dos pais com relação ao casamento. Os filhos fazem escolhas, mas devem ouvir o que os pais pensam, porque os pais são os olhos dos filhos até que eles se casem e até que eles adquiram uma maturidade maior. É verdade que Isaac já tinha 40 anos, mas é muito significativo que, embora tivesse essa idade, o seu pai estivesse preocupado em buscar uma esposa para ele, que não fosse adoradora de ídolos. Muito bem. Mais tarde, Isaac também não quis que Jacó se casasse com uma mulher de Canaã. Na realidade, o seu outro filho, Esaú, já tinha tomado para si mulheres da terra, o que tinha muito desagradado a Rebeca e o próprio Isaac. E quem estava ainda mais preocupada com isso era Rebeca, porque era um desgosto para ela e para Isaac verem o seu filho Esaú casado com uma mulher da terra, que com certeza o faria corromper-se. Pois bem, então, também devido ao desentendimento havido entre Jacó e Esaú, então Rebeca vai, fala com Isaac e fala: olha, eu não quero que meu filho se case com uma mulher da terra. E sugere que Isaac fosse enviado para a terra de onde
Abraão viera para que ali ele encontrasse, se casasse com uma das filhas do irmão de Rebeca, que era Labão. É interessante que o texto vamos ler o texto. O texto diz assim: então Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção. E lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Aram, à casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Vejam que era uma escolha bem definida, bem específica, bem clara. Olha, em Padã Aram, é na casa de Betuel, que era o pai de Rebeca, e seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, que era irmão de Rebeca. Pois bem, depois ele continua dizendo: e que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. E que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra, na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Ele iria lá, ele haveria de casar-se lá, mas ele deveria voltar à terra prometida, estabelecer-se lá, para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Muito bem. Foi isso que foi feito, e é muito bonita a história, primeiro de Rebeca. Eu creio que é mais bonita ainda do que a de Jacó, mas a de Jacó também é muito significativa, tendo em vista o número de anos que ele trabalhou para poder ter aquela que ele amava e finalmente poder se unir a ela. Muito bem, o parecer dos pais é muito importante nas decisões que os filhos tomam. Nós vemos isso em Provérbios 6, a partir do verso 20. O texto diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. O outro slide diz: quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. O texto é muito claro em mostrar que o mandamento do Pai é como uma lâmpada, e que a instrução dada pela mãe é como luz, e as advertências da disciplina dadas pelo pai e pela mãe são o caminho que irão conduzir o filho à vida. Alguém pode dizer: bom, e se meu pai e minha mãe não forem crentes, como é o caso de muitas pessoas talvez aqui mesmo? Bem, ainda que isso não ocorra, a menos que os pais deem uma ordem e uma orientação que contrarie a palavra de Deus, os pais não deixam de ser um instrumento nas mãos de Deus para guiar os seus filhos. Os pais são capazes de ver coisas que os filhos não veem, não só porque eles têm mais idade do que os filhos, como porque Deus usa-os para poderem eles ministrar aos filhos. É claro que se você tem um pai ou uma mãe que vivem uma vida totalmente à parte de Deus, não conhecem a Deus e não querem nada com Deus, e começam a dizer e ensinar a você coisas que você sabe que são contrárias à palavra de Deus, então
Você vai dizer, olha, meu pai, minha mãe, eu quero honrar vocês, eu quero obedecer a vocês, mas nessa questão eu não posso fazer, porque isso iria contra princípios que eu creio são de Deus. Então você não vai dizer, não, eu não vou obedecer vocês. Não é assim. Mas olha, eu creio de maneira diversa de vocês, e por isso eu não posso fazer isso. Não é insubordinação, não é rebeldia, mas eu não posso. E na realidade você tem que obedecer à palavra. Mas é muito bom que os filhos ouçam os pais. É verdade que quem escreveu essas palavras e o fez inspirado pelo Espírito de Deus foi Salomão, que foi educado aos pés de Davi, seu pai. E ele é muito claro em dizer, num dos seus provérbios, no capítulo 4, que quando ele era pequeno, quando ele era criança, junto ao seu pai, ele único diante de sua mãe, ele, meu pai, me ensinava e me dizia, filho meu, e vai dizendo o que o pai ensinava. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Então, tendo em vista tudo isso, os filhos devem ouvir os seus pais. É verdade que alguns pais têm uma vida totalmente torta, repito, têm uma vida totalmente que não serve de maneira nenhuma como padrão para você. Mas você não é desculpável, porque você conhece a palavra de Deus, e a última instância é a palavra de Deus. Então ouça seu pai, ouça sua mãe, e confira com a palavra de Deus, porque você não é uma pessoa ignorante com relação à palavra de Deus. Mas é bom prestar atenção àquilo que eles dizem, se está dentro da palavra, se está coerente, e se os pais são pessoas que realmente temem a Deus, principalmente. A Bíblia mostra que os pais não devem permitir um casamento misto. Eu estou falando da interferência dos pais no contexto de um casamento futuro. Deuteronômio 7 tem uma ordem explícita aos pais, dizendo: não deem suas filhas aos filhos delas. Quem são elas? Agentes daquela terra, os povos daquela terra. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos. E ele explica por quê? Pois elas desviariam seus filhos de seguirem para servir outros deuses. Alguém vai dizer, mas eu namoro uma pessoa que não é crente, mas ela não adora ídolos. Nós temos que entender que nós temos uma ordem bem específica nas Escrituras, estudado lá no Velho Testamento e repetido no Novo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus acrescentou, e de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Então, se você, mesmo que você se case com uma pessoa incrédula e ela não seja idólatra, mesmo que ela não tenha nenhuma prática contrária à palavra de Deus, existem muitos ídolos na nossa vida. Por isso que o texto que eu acabei de repetir diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Em outras palavras, Ele é o único Deus. E se alguém não tem Deus como único Deus, ele terá outros deuses, mesmo que não adore um ídolo feito por mãos.
Ele pode amar N coisas desta vida, pode ter o seu maior prazer em N coisas, que não um ídolo construído por mãos humanas, mas será um ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um, é um ídolo. E o Senhor disse: pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. Então não se iluda. Ou a pessoa tem o Senhor como seu único Senhor e Rei e Deus, e vai temer a Deus, e vai amar a Deus, e vai santificar a Deus, ou então vai levar esse filho a ver outras coisas que poderão se tornar mais importantes para ele ou eles do que o Senhor. E se alguém não tem o Senhor como uma coisa principal, como objetivo principal, essa pessoa não pode cumprir, não terá como experimentar aquilo que Deus tem prometido àqueles que o amam e que o conhecem. Os pais devem ser ouvidos, mas o casamento não é uma coisa imposta. Parece que há um conflito, mas não há conflito. Os pais devem fazer os filhos saber o que eles pensam, o que eles acham, aquilo que eles receberam em termos de direção. Agora, os pais não podem impor, especialmente hoje. É claro que no contexto do Velho Testamento era assim, no contexto do Novo Testamento os pais diziam: ó, é assim e acabou. E até no princípio do século passado era assim também. Nós vivemos numa cultura em que as coisas não são assim, e eu creio que não devem ser assim mesmo. Você não vai dizer para um marmanjo que ele não vai fazer o que você diz: olha, eu não quero que você faça isso, mas ele vai ter o direito de escolher. Por quê? Porque ele já é maior de idade, de acordo com a lei, e além do mais, ninguém pode obrigar ninguém a fazer qualquer coisa. Nem Deus obriga nenhum de nós a fazer nada. O Senhor mostra o caminho, o Senhor diz: é assim e assado. Se você for por esse caminho, você vai chegar nesse lugar. Se você for por esse, você vai chegar em outro lugar. Agora cabe a você escolher. Então eu e você temos que optar, e os seus filhos também têm que optar, mas os pais têm a responsabilidade de dizer aos filhos a visão que eles têm, principalmente à luz da palavra de Deus. Agora, se vão fazer ou não, enquanto é criança, você tem que levar essa criança a fazer o que você acha que é certo. Tem muitos pais que com filhos menores deixam os filhos fazerem o que quiserem. Ele tem o direito de escolher. Tem coisa nenhuma. A criança não tem direito de escolher, porque não sabe escolher. Mas vai chegar um momento em que ele vai adquirir uma idade em que ele terá que fazer suas decisões. Mas é quando ele puder responder por elas. Se um filho desobedece o pai e pratica uma asneira e comete um crime, quem é que vai preso? É o pai. E ele é o responsável diante das autoridades, diante da lei. É uma coisa óbvia. O filho não pode fazer o que quer até ele adquirir a idade, a maioridade. A maioridade a maioridade hoje é usada em outro sentido, mas quando ele tem a maioridade, ele pode fazer o que quer. E eu continuo insistindo: olha, os pais ainda podem dizer: olha, se você quer fazer algo diferente do que eu ensino, não, você não vai colocar a pessoa para fora de casa. Mas eu creio que o filho, enquanto está debaixo do teto do pai e da mãe, tem que fazerem aquilo que é o princípio daquela casa, daquela família. Isso não é: você vai assinar, eu vou colocar você para fora. Não é assim não. Fala: olha, você tem que convir que essa é a casa
é a minha casa, que é sua também, enquanto você estiver debaixo das minhas orientações, da minha direção, porque eu amo você e quero que você permaneça aqui até você constituir o seu lar. E quando você estiver aqui, as normas são essas, os princípios são esses, não tem nada de errado. O dia que casa, sai e vai viver a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Saiu, é outra família, é outra experiência, mas enquanto estiver lá, ele deve obediência, submissão, respeito e honra aos pais. Aliás, isso vai dever sempre, né? Mesmo quando sai de lá. Muito bem. Os pais então devem ser ouvidos, mas o casamento deve ser consensual, isto é, deve ser com consentimento das pessoas que querem se casar, ou que os pais querem, ou sugerem que elas se casem. Muito bem, nós vemos isso no exemplo de Rebeca mesmo, é um exemplo muito extraordinário. Gênesis 24 nos dá conta, lá no verso 55, que o servo Damasceno de Abraão foi em busca de uma esposa para Isaac. E ele orou, pedindo a Deus que o dirigisse nessa escolha, e ele colocou critérios através dos quais ele poderia reconhecer a pessoa que seria a que Deus queria para ele. Exatamente como ele colocou, Deus lhe deu. E de modo que quando ele encontrou a moça com as características que ele havia pedido a Deus para dar a ele, para ele poder reconhecer que era a direção de Deus, então ele se dirigiu a ela, depois veio achar-se na casa dos pais dela e veio a descobrir que era parente de Abraão. Então ele foi ao lugar certo. Então ele planou tudo o que ele queria, o propósito dele de trazer uma esposa para Isaac. E é uma coisa muito significativa o fato de que esse servo viajou muito e chega lá e encontra o favorecimento dos pais dessa moça, que permitem que um homem estranho leve essa moça para uma outra pessoa que eles não conheciam, pelo menos de vista, conheciam Abraão, sabiam quem era Abraão, mas o fato é que ele conta todos os pormenores, todos os detalhes, e ele convence a todos de que realmente ele está lá amando do seu Senhor, que é Abraão, e que ele está seguindo a orientação de Deus, e eles se deixam convencer. Mas veja o que diz no verso 55: mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenha, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Voltarei ao meu Senhor com a moça. O outro slide, verso 57, diz: então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Olha, eu vim aqui para buscar uma moça, e vim para buscar uma de suas filhas, mas ela tem que consentir. Não é arrancar na raça, não é dizer: olha, você tem que ir. Isso num tempo lá no início de todas as coisas, dos mais antigos possíveis e imagináveis. Isso aqui pelo menos 2.000 anos antes de Cristo isso ocorreu. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Veja o que ela respondeu: sim, quero. Você quer ir com esse homem? Sim, quero.
Ela pôde fazer a sua opção, ela pôde fazer a sua escolha. Era uma indicação de Deus, era um pedido de Abraão, mas ela tinha que responder sim ou não. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. O próximo tá bom. Aqui mostra que eles saíram e foram. E eu acho tudo isso muito fantástico. O fato deles terem consentido. E mais ainda fantástico é como tudo acontece quando ela encontra com Isaac. Porque quando ela encontra com Isaac a vê pela primeira vez e diz que Isaac a amou. Isso não significa que ele teve um relacionamento sexual com ela, mas que ele amou a mulher que Deus separou para ele. Muito bem. Nós temos o exemplo de Abigail. Abigail era mulher de um homem de Nabal. Era uma mulher carmelita e que vivia no Monte Carmelo com o seu marido, mas o seu marido era um homem mau. E o seu marido chega a ter um desentendimento com Davi. E Davi, enfurecido, resolve que vai até tirar a vida desse homem, quando ele sabe da sua intenção de não atender ao pedido que Davi havia feito para ele. Mas essa mulher sabe, e ela volta, e ela vem ao encontro de Davi, e ela então intercede em favor do seu marido, para que Davi não cometa uma loucura, movido pela ira que ele teve em relação à recusa de Nabal. E Davi fica encantado com a atitude dessa mulher, que se revelou prudente, se revelou sábia, para impedir que Davi cometesse um dos mais graves erros que ele poderia cometer na sua vida. Porque Davi tinha ido lá para dizimar aquela família toda. E ela intercede, Davi ouve e fica admirado com a sabedoria com que ela colocou todas as coisas. E Davi então volta com seus homens. Ela trouxe alimento para Davi, os seus homens que estavam com fome, e eles voltam apaziguados e voltam em paz. Mas alguns dias depois, a mulher de Nabal morre. Eu não sei se ele morreu de um infarto quando soube que Davi esteve prestes a cometer uma loucura contra ele, por causa da sua insensatez, a insensatez de Nabal. Mas o fato é que, quando a mulher conta para ele o que havia acontecido, ele ficou como que paralisado, estático. A impressão que a gente tem é que ele teve um derrame cerebral e depois teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, porque depois de 10 dias, então, ele morre. Davi ficou sabendo disso e, passado algum tempo, então, ele manda alguém buscar essa mulher para ele casar-se com ela. O texto diz assim: então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Vamos ver o verso 41. Tá? Ela se levantou, inclinou-se rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. O que eu quero chamar a atenção nesse texto é que ela não estava dependendo nem dos pais, mas eu estou dizendo que nem no contexto do Velho Testamento o casamento era algo obrigatório, era algo imposto. O fato dos pais opinarem, não é o caso aqui de Abigail, mas não implica que as pessoas não têm livre-arbítrio.
Então, nós estamos vendo aqui, eu quero, mas precisa da outra parte querer, e foi o que aconteceu. Os pais devem abençoar o casamento dos filhos como evidência da sua aprovação. Nós vemos isso no caso de Rebeca, estamos voltando a Rebeca. Capítulo 24 de Gênesis, verso 60, diz assim: e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã. Por que nossa irmã? Ao que tudo indica, quem estava falando isso seria Labão, porque o pai de Rebeca já teria morrido. Estavam presentes a mãe e o filho mais velho estava representando o pai nessa situação. Pelo menos é assim que parece, porque o texto não menciona o pai de Rebeca como falando alguma coisa, mas deduz que seja Labão. Então, o texto diz: e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Os irmãos veem como foi importante a bênção que aqueles que tinham Rebeca sob custódia deram. Você que é filho, nunca saia da casa de seus pais sem que eles abençoem o seu casamento. A bênção dos pais é de suma importância em todas as Escrituras. É por isso que se eles dizem: olha, cuidado, é bom ter cuidado. Se eles dizem: olha, não acho legal o seu casamento com fulano, é bom ouvir. Porque tudo que eles dizem acontece. Tudo que eles observam, via de regra, é verdadeiro. Eu posso falar isso de cadeira, porque eu vivi essa experiência. Eu casei em desobediência a meus pais. E tudo que eles falaram que eu ia viver, eu vivi. E tudo que eles disseram que eu ia experimentar, eu experimentei. Houve um tempo em que eu fui até meus pais e eu pedi perdão a eles. Eu e a minha esposa fomos lá e eu pedi: olha, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu me casei contra a vontade de vocês, e eu reconheço que eu errei, mas eu estou aqui pedindo perdão, e eu queria que vocês me perdoassem. E eles me perdoaram. E eu então pedi: agora eu queria que vocês me abençoassem. Já estou casado, mas eu quero a bênção de vocês. E eles nos abençoaram naquela ocasião. Agora, existem coisas que você vai colher o fruto do seu erro. Você é abençoado, se eles abençoaram, você é abençoado. Mas você não tem como evitar coisas que já aconteceram, coisas que você já viveu e que não precisava ter vivido. Então é bom considerar, a bênção dos pais é uma bênção mesmo. Não negligencie, não ignore, porque os pais têm o poder de abençoar. Mesmo que eles não amaldiçoem, se eles não podem abençoar, não é bom para você. Porque é como se você estivesse se insurgindo contra um plano e um propósito de Deus para a sua vida. Isso não traz bênção. Então é bom ouvir os pais. E é bom receber a bênção dos pais. E você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de opinar e definir o que você vai fazer. Você pode abençoar ou simplesmente não abençoar.
Não vou dizer nem que você vai amaldiçoar, porque crente não amaldiçoa ninguém. Mas se você não pode abençoar, tem alguma coisa errada aí nesse relacionamento. Por isso é muito bom quando há um casamento que os pais imponham as mãos sobre os filhos. Quando eles fazem isso, eles estão dizendo: eu aprovo, eu concordo, eu aceito. Muito bem. Então, concluindo, já vimos o casamento foi instituído por Deus. Os propósitos de Deus para o casamento já vimos 3. Primeiro, a procriação. Segundo, o amor, companheirismo e cumplicidade. E em terceiro lugar, preparar a geração seguinte para ser piedosa e consagrada ao Senhor, pelas razões que já vimos. Para tanto, o casamento misto foi proibido, para tanto, o casamento deve ter a aprovação e a bênção dos pais. O assunto não terminou, mas a gente vai hoje ficar. Eu peço a você, cubra a sua cabeça, se você é filho, filha, se você é pai, mãe, fale com Deus sobre qual tem sido a sua posição em relação a tudo que você acabou de ouvir. Você não pode ser omisso, você não pode dizer: não, eu prefiro me omitir. Você não pode se omitir. Se você é pai, mãe, você tem que se posicionar. E você, filho, também tem que se posicionar à luz daquilo que Deus está falando a você através dos seus pais.